Olá, bom dia! Nós estamos hoje no dia 13 de janeiro e dia 13 dos nossos 40 dias intencionais. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana marcada pela intencionalidade, pela graça, pelo favor de Deus, pelo derramar do Espírito Santo sobre a tua vida. Essa é a nossa oração, que testemunhos estejam sendo colhidos, nos compartilha aqui, né? Compartilha conosco aqui testemunhos, envia, né, esse devocional para alguém, para alcançar mais pessoas. Chama aí o teu pequeno grupo, chama pessoas da igreja. Eu sei que tem irmãos da nossa igreja, mas tem pessoas em outros lugares, nos Estados Unidos e no Brasil participando. Então, no México, né? Então, que Deus abençoe, que seja intencional e convida outras pessoas, compartilha com parentes, com irmãos da igreja, com pessoas do teu convívio, para que elas sejam também encorajadas a agir a partir dessa intencionalidade na vida espiritual. Hoje nós estamos então no dia 13 e o tema do nosso devocional hoje é o paraíso ao alcance dos meus RIs. O paraíso ao alcance dos meus RIs. Esse tema é maravilhoso e já enche o nosso coração de alegria e esperança em compartilhar essa bênção. O paraíso está ao alcance dos nossos RIs. Ele parte, então, o autor do nosso devocional, de 1 João, capítulo 2, verso 25, onde a palavra de Deus diz o seguinte: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele, o Senhor, nos fez, a vida eterna. E olha que maravilha, né? Talvez o texto mais conhecido das Escrituras é João 3,16, que é justamente o comunicar dessa promessa, né, dizendo que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que removeu, né, a condenação que havia sobre nós, aquele que pagou e anulou o escrito de dívida que havia contra nós, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus, ele. Então, se nós crermos nele, se nós depositarmos nossa confiança, nossa fé, nossa dependência e recebermos a salvação que é pela graça, que não é por obras, nós teremos a vida eterna. Todo aquele que nele crê não morre, não perece, mas tem a vida eterna. E olha que maravilha, olha a bênção que está ao alcance dos nossos RIs. O autor nos encoraja. Talvez você, ou eu, ou quem nos acompanha pode estar com algumas perguntas, dizendo: olha, eu sei que vocês têm me desafiado, eu sei, pastor, que você tem me desafiado, a gente ser mais intencional, mas às vezes na hora eu travo, eu fico um pouco receoso, receosa, eu não sei muito como falar, e se as pessoas não me ouvirem, se elas, né, fecharem a porta na minha cara, ou não quiserem mais ser meu amigo ou minha amiga, por conta de que eu fui mais intencional em compartilhar a palavra, e se elas rejeitarem, falar: não quero esse negócio de Jesus, até quero sua amizade, mas não quero esse negócio de Deus, o que eu digo, como é que eu faço? E o convite para nós, o nosso convite para você é: descanse o coração, dependa do Senhor e saiba que você tem essa boa notícia para compartilhar. A vida eterna, a promessa que Ele nos fez é para todo aquele que nele crê. E eu quero te encorajar a compartilhar essa boa nova, dizendo: olha, talvez você nem queira mais falar comigo, mas eu preciso te falar isso. Jesus te ama, Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nós agora tenhamos vida eterna, vida abundante, para que a gente possa viver a plenitude do que Ele nos criou para viver. Partindo então para a intencionalidade de Jesus e voltando os nossos olhos para o Evangelho escrito segundo Lucas. Então Lucas, ele vai nos lembrar ou vai nos relatar o momento da crucificação, lá no capítulo 24, do 23 ao 24. E, na verdade, Lucas, ele está relatando isso num momento de tanta dor, de agonia, de humilhação, de dor física mesmo do nosso Senhor Jesus. E Lucas, ele vai contar uma cena onde o Senhor Jesus está crucificado já entre dois ladrões. E um ladrão olha para Cristo ou fala com Cristo dizendo: você não é Deus, você não é o Senhor de todas as coisas, então desce dessa cruz e ainda faz mais. Tira a gente desse lugar aqui também. Não é você o poderoso, não é você o Filho de Deus, então desce dessa cruz e nos tira também. E o outro, que está do outro lado, ele diz: você não teme
ao Senhor, nem mesmo estando sob a mesma condenação, debaixo da mesma sentença. A gente está sendo punido pelo que a gente fez. Nós somos de fato culpados. A justiça está sendo corretamente exercida sobre nós. Mas esse homem, o Senhor Jesus Cristo, ele não fez mal nenhum. E aí ele fala para o Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus, naquele momento de dor, de agonia, de sangue escorrendo, de humilhação, pregado naquela cruz, o Senhor Jesus age ainda com intencionalidade, com tanta compaixão. Ele diz, sabe, é como se eu não posso deixar esse homem sem resposta. Mesmo aqui, tendo dificuldade para respirar, ele estava com os braços abertos, sustentado entre pregos, com dificuldade para falar e para respirar. Ele diz, mas eu não posso deixar esse homem sem resposta. E ele diz, eu digo para você hoje, eu garanto, eu te dou essa certeza, essa promessa, essa segurança. Hoje você estará comigo no paraíso. E é por isso daí que vem o tema do nosso devocional de hoje, o paraíso ao alcance dos meus RIs. Essa mensagem de esperança. Aquele homem também no momento mais doloroso da sua vida, sendo crucificado. Talvez sentindo sim o peso da sua culpa, dizendo, eu fiz isso, eu estou sendo condenado corretamente. Mas ele ainda confiando no Senhor, dizendo, eu sei que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele olha e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia, talvez ele ouviu do Senhor Jesus, e naquele momento ele diz, eu confio que há um reino nas tuas mãos, eu confio que há eternidade, eu confio que há a vida eterna, eu confio que há algo além daqui. Afinal, se ele acreditasse que o reino de Jesus era um reino meramente terreno, aquele momento não faria nenhum sentido. Como é que o rei reinaria em uma cruz? Ele sabia que ele estava falando de coisas espirituais. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei para onde você está indo. Talvez eu ouvi, isso aqui é conjectura minha. E o Senhor Jesus diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus promete, o Senhor Jesus garante. O autor vai lembrar, né, de uma história escrita por um cristão muito influente, C.S. Lewis. Ele escreveu várias obras de defesa da fé, enfim, e uma das suas obras é As Crônicas de Nárnia, e numa das crônicas, né, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, ele conta que Aslan, esse grande leão, acaba entregando a sua vida em troca da vida de um garoto chamado Edmundo, que tinha feito promessas e tinha uma perspectiva de garantir coisas, né? Ser rei, e tinha sido prometido algo para ele por conta da feiticeira. E aí o Aslan, ele dá a vida para resgatar a vida de Edmundo. Por que eu estou contando essa história? Nós contamos esse livrinho aqui, nós temos esse livrinho aqui com o Abe conta essa história do Aslan. E eu quero te dizer que você pode ser intencional com teus relacionamentos através de outras formas. Você pode convidar uma pessoa para chamar, ou para assistir, o filme As Crônicas de Nárnia. Você pode presentear com um livro, se ela gostar de leitura. Você pode ser intencional e apontar, dizendo, então, sabe dessa história? Esse grande leão aí aponta para o Senhor Jesus. E peça estratégias para Deus. A gente está falando de um livro, de uma literatura que revela o Senhor Jesus. A gente está falando de um filme que te ajuda a ter um momento de compartilhar a boa nova. Eu quero te encorajar a ter estratégias, porque o paraíso está ao alcance dos seus RIs. Nós não temos como entregar na mão deles o paraíso, porque eles precisam receber, eles precisam tomar posse, eles precisam dizer, eu recebo, eu aceito, eu quero Jesus. Mas nós podemos colocar praticamente assim no lugar de acessibilidade para eles, dizendo, olha, tá aqui, se você quiser, pega. É a vida eterna, não porque eu te garanto, não porque eu estou dando, mas porque a graça do Senhor te permite acessá-la. Talvez algumas pessoas estão presas às suas próprias condenações ou ao seu próprio mérito. Algumas estão dizendo, eu já não sou mais digno, estou aqui crucificado. Outros estão dizendo, eu quero sair dessa cruz aqui porque eu sou mais digno do que outros. E o Senhor Jesus está só querendo ouvir do nosso coração. Entra no teu reino e me leva para reinar contigo, Senhor Jesus.
e que você possa pregar essa mensagem, compartilhar essa mensagem para os seus RIs. O convite para nós, então, hoje, na intencionalidade prática, é que nós possamos intencionalmente buscar aqueles que se encontram perdidos sem Jesus. Lembre-se, as pessoas agem por meritocracia e a salvação é pela graça. E aqui a gente aponta para Efésios 2. Pela graça vocês são salvos, não pelas obras, né? É favor de Deus, é graça do Senhor sobre nós. Segundo convite, insista, permaneça, continue orando e pedindo a Deus pelos seus RIs. Lembre do cartão semente. Continue orando, continue investindo. O primeiro lugar desse é a oração. Ontem eu falava com 2 irmãos, falava, o primeiro lugar é oração, vai na oração, vai, Senhor, me dá estratégias, me dá sabedoria, abre o coração dessas pessoas, me dá ponto de contato, me dá relacionamento. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Peça ao Espírito Santo a sensibilidade de Jesus para com aqueles que lhe apresentarem alguma demanda e pedido. Então, se alguém te fala algo como o ladrão falou para Jesus, que você possa, mais do que dar uma boa resposta, que você possa dizer para essa pessoa que a vida eterna está acessível para ele ou para ela, porque a vida eterna está ao alcance dos nossos RIs. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor Jesus nos mostra no momento de maior dor da sua vida a intencionalidade de salvar, de resgatar o perdido. Salvando ali, Pai, aquele ladrão na cruz, Pai, que numa perspectiva humana, Senhor, corretamente sofria a punição pelo seu crime, mas que ao depositar sua fé em Jesus, teve os seus pecados apagados, o escrito de dívida contra ele anulado, e agora ele podia ouvir do Senhor: hoje estará comigo no paraíso. Pai, que nós saibamos que a vida eterna está ao alcance dos nossos RIs, que nós sejamos intencionais, nós oramos por pessoas, nós clamamos por salvação, nós clamamos por conversão, nós clamamos, Pai, que os RIs um dia terão RIs, Pai. Nós clamamos, Pai, que discípulos, Pai, formarão discípulos, Pai. Pessoas que hoje evangelizamos, Pai, logo estarão, Pai, alcançando novas pessoas pelo testemunho dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que a eternidade contigo é o melhor que nós podemos ter na vida. Porque ao recebermos do Espírito Santo, temos já a presença do Senhor em nós, a eternidade em nós. E assim será, Pai, porque nós não sofreremos a segunda morte. Poderemos até padecer nesse corpo, mas a eternidade nos aguarda com o Senhor, Pai. Abençoa os nossos irmãos, que nós possamos continuar esses 40 dias cheios de intencionalidade, amor, fé e confiança no Senhor. Dependência em Ti, Pai. A Ti toda honra, Pai, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, vai firme no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.